Esse é o seu canal Neomedievalismo e você está na Escola de Filosofia e Espiritualidade Eloí Lama Sabachthani. A cruz vence o Aion. Sou Anderson Francisco Paiva de Souza, formado em Filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Efésios 5:32. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Paulo está falando, conforme o contexto, que existe uma dimensão espiritual, e é assim que eu vejo o texto, que antecede o mundo humano. Então nós estamos, de certa maneira, acostumados a entender que o mundo que nós concebemos da eternidade, ele pode ser um reflexo daquilo que já existe no nosso mundo. Afinal de contas, Sartre disse que a existência precede a essência. Mas o cristão profundo, ele acredita no contrário. Ele acredita que a dimensão espiritual ele precede o mundo humano. Essa é a perspectiva de Paulo. Segundo essa interpretação que eu estou propondo, uma interpretação mística. Ela faz sentido? Bom, aí você lê e interpreta o texto e vai ver o que Paulo está querendo dizer. Se ele está dizendo uma coisa diferente disso, qual das duas coisas Paulo está falando? Eu digo que essa interpretação é bem clara, segundo o texto demonstra. Paulo não está dizendo que a noiva de Cristo, a ideia de que a igreja, a união da igreja com Cristo, é uma analogia do casamento humano. Paulo está dizendo o contrário, que o casamento humano é uma analogia da união entre Cristo e a igreja, como se não a união de Cristo e a igreja fosse um símbolo do nosso casamento na terra, mas o nosso casamento terrestre é um símbolo dessa união entre a igreja e Cristo. Significa que se a gente for utilizar a alegoria da caverna de Platão, nós temos lá fora os objetos reais que estão na luz, e dentro da caverna nós temos a sombra. A sombra, ela reflete uma realidade que está fora. A realidade de fora é a realidade. A sombra é apenas sombra. Segundo a minha interpretação, para Paulo, o casamento entre Cristo e a igreja não é uma sombra do casamento mais real, que é o casamento terrestre, humano. Mas é o contrário. O casamento humano é uma sombra do que é a união entre Cristo e a igreja. Isso para utilizar, deixando bem claro que é uma analogia com o pensamento de Platão. Mas eu não concordo com Platão. A teoria da ideia platônica é hermética. Então isso foi apenas para fins didáticos de entender o raciocínio. Até Paulo vai falar que, por exemplo, no livro de Hebreus também, que o que está no Antigo Testamento são sombras de Cristo.
Será que ao dizer sombras de Cristo há uma influência da linguagem platônica de Platão? Eu acredito que pode ser que sim. Mas nós estamos deixando bem claro que Platão ele é hermético, influenciado pela metafísica, não metafísica, mas pela ideologia de Pitágoras. Mas o texto de Paulo ele não é platônico. O texto de Paulo ele mostra aquilo que toda a igreja sempre foi um consenso. A união de Jesus com a igreja é uma expressão de uma união matrimonial. Isso aparece em Apocalipse. A noiva que é ataviada, adornada, que vai ao encontro do marido. As bodas de Cristo, o banquete. Inclusive, na escatologia, aqueles que acreditam no período da tribulação, literal, acredita que nos 7 anos da tribulação são 7 anos de bodas do Cordeiro, literal. Isso não no campo da filosofia, no campo da teologia. Não estou dizendo que o filósofo, por exemplo, o filósofo cético vai falar, bom, isso aí para mim não tem sentido. Bom, eu não estou falando que isso é filosofia, eu estou falando que a teologia acredita. Agora, para a espiritualidade, para a mística, qual que é o que importa aqui? Nós levarmos a sério essa tese da união matrimonial, porque me parece que nesse significado, para os cristãos, não apenas da igreja primitiva, porque falar muito sobre igreja primitiva parece que a igreja depois acabou, logo nos primeiros séculos, e veio só Constantino, veio o paganismo, não tem mais igreja, e agora tem esses grupos que querem restaurar a igreja primitiva, aí surgem seitas. Não, a igreja ela está presente na história há 2000 anos. A igreja primitiva ela continuou e avançou e sempre tem uma igreja. A igreja primitiva não é melhor do que a igreja de hoje. A igreja ela sempre é presente, relevante. Então, quando eu digo a igreja antiga, não é apenas a igreja primitiva, mas a igreja não apenas da patrística, também da patrística, que já não é mais a igreja dos apóstolos, é a igreja dos pais da igreja, discípulos, primeiramente dos apóstolos e depois os outros pais da igreja, e depois na Idade Média também. Em todo esse tempo, houve cristãos que sempre consideraram e levaram a sério essa perspectiva de que a união entre Cristo e a igreja se parece menos com uma amizade do que com um casamento. A união entre Cristo e a igreja se parece mais com um grande casamento do que com uma grande amizade. No conceito da eternidade, para o campo da especulação filosófica. E não é algumas partes isoladas, isso está presente em vários. Jesus vai falar do amigo do noivo. Não da esposa do noivo, mas do amigo do noivo. Quando João Batista fala, antes da igreja, ele não fala da noiva, ele fala da amiga do noivo, amigo do noivo. Mas depois na igreja o contexto é a noiva. Orígenes vai escrever o comentário aos Cânticos. Quem é Orígenes? Eu ainda não estudei a fundo o pensamento de Orígenes. Há muita especulação dizendo que Orígenes era um filósofo neoplatônico ligado à escola hermética de Amônio Sacas. Eu nunca vi nada na obra de Orígenes que mostre indícios disso até hoje. Mas como eu não estudei a fundo o pensamento ainda de Orígenes, eu não posso dar uma afirmação definitiva. É um campo aberto para pesquisa. Ele vai fazer o comentário aos cânticos
e vai ter vários comentários aos cânticos ao longo de toda a história da igreja. Bernardo de Claraval e tantos outros. Mas essa ideia, esse conceito de um casamento, ele já está no próprio Jesus. Jesus, quando ele fala da parábola das 10 virgens, olha que interessante. Ele está falando que tem 5 virgens loucas e 5 virgens prudentes. E depois vai ter a festa do casamento. Ele não está falando apenas de uma noiva, ele está falando de 10 noivas. Então, o que isso demonstra? Que a união mística matrimonial na eternidade não é entendida apenas no sentido de que a igreja coletiva é a noiva, mas também de que cada cristão individual é uma noiva. Porque são 10 virgens. Inclusive tem aquelas loucas. As virgens loucas são a igreja. Então, a coletividade é feita de individualidades. Eu não estou dizendo que isso é uma interpretação obrigatória. Que, por exemplo, o Cântico do Salomão, por exemplo, ele deve ser forçosamente interpretado como uma analogia da união entre Jesus e o místico. Isso não é uma coisa impositiva, mas ela pode ser fortemente levada em consideração, porque se você tem um argumento para dizer que o Cântico dos Cânticos não tem nada a ver com essa união mística que nós estamos falando, que ela é sempre presente nos textos do Novo Testamento, bom, pode ter que ser que haja um argumento interessante para isso, mas que não seja um argumento cético, humanista, um argumento mais interessante do que o humanismo. Ah, porque o Cântico dos Cânticos não possui um significado místico? Ah, porque eu sou humanista, eu sou um cristão humanista. Quer dizer, isso não resolve muito. Agora, se houver um argumento forte aí, eu não sou humanista, eu acredito na espiritualidade, mas não faz sentido falar no Cântico dos Cânticos dessa maneira proposta pelos místicos, conforme você está falando. Bom, aí tem um argumento que não é o simples humanismo de Erasmo de Roterdã, o humanismo do Renascimento. Então, humanismo do próprio protestantismo no começo. O humanismo de quem iniciou o Renascimento. Petrarca. Então, para o doutor místico da igreja, para João da Cruz, a noite escura ela não tem sentido por si mesma. Ela é uma purificação para a união mística. A união mística ela faz parte da tradição da era de ouro da mística espanhola, do século XVI. Além de Inácio de Loyola, você tem também, que é importante para aquela época, você tem também Teresa de Ávila e João da Cruz, que eram amigos, e os dois propuseram uma mística esponsal, nupcial, baseada nos cânticos dos cânticos, mas uma mística que não é apenas uma mera alegoria, é uma mística de relacionamento concreto. Por quê? Porque a noite escura ela é algo concreto. A noite escura é algo bem definido do ponto de vista filosófico. Bem definido. Não é uma coisa assim qualquer. Bom, a noite escura é quando você está num deserto e você está passando uma provação. Então você fica deprimido. E aí as coisas não começam a acontecer. Não. Ele tem uma definição.
dentro da noite escura, conforme João da Cruz vai ser bem enfático, você necessariamente não tem mais sabor pelas coisas pelas coisas do mundo, mas pelas coisas. O mundo não é a palavra mais adequada. Pelas coisas da vida concreta, mas também não tem mais sabor pelas coisas espirituais. Você tem mais sabor por nada. Porque é muito interessante. Bom, eu não tenho. Quando o cristão tem esse encontro místico, ele fala: bom, agora não tenho muito, não vejo mais sentido muito nas coisas concretas, mas eu tenho sentido naquilo que é espiritual, que é místico. Mas não é isso a noite escura. A noite escura você não tem mais gosto, sabor nas coisas espirituais. A oração, ela não funciona e ela não se torna difícil, ela se torna impossível. Isso já está presente no próprio livro de Lamentações 3, em Jeremias. Embora ele não seja a noite escura, mas é muito parecido. A experiência de Jó foi a noite escura? Ela é uma provação. Parece que é a noite escura, mas definindo-se filosoficamente. Se quisermos construir uma filosofia de espiritualidade, o conceito de noite escura, ele tem a ver com essa falta de sabor. Nada mais faz sentido. No começo, só Deus faz sentido, nada mais faz sentido. Depois, nem mesmo Deus faz sentido, porque você não consegue ter esse diálogo, essa comunicação entre duas substâncias. Não há mais. Não existe. Isso é o que João da Cruz vai denominar noite escura do sentido. Porém, isso não é o bastante. Depois de muito tempo, segundo João da Cruz, o cristão, que ele realmente está encaminhado pela união mística, ele vai ter uma outra noite. Mas aí são poucos que passarão pela segunda noite. É uma noite perto da qual a noite do sentido não é nada. É a noite mais terrível que poucos irão experimentar. A noite escura do espírito. Na qual não é apenas que você não sente gosto por nada. É uma morte interior indescritível, que ocorre no próprio sentido do que não é mais exterior, externo, porque o sentido para João da Cruz ele tem a ver com a exterioridade. É dentro, é relacionado ao entendimento, à memória e à vontade. É dentro da alma, não é mais a parte sensitiva da alma, é a parte mais elevada. Essa linguagem de João da Cruz é uma linguagem que ocorre naquele contexto de transição para a modernidade. Se nós formos tratar de espiritualidade hoje, essa linguagem ela não tem muito, ela é difícil de ser compreendida. Precisaria haver uma fundamentação lógica para estabelecer o que significa isso. Por exemplo, hoje temos a filosofia da mente. Os filósofos da mente, eles acreditam que o homem não é apenas corpo, mas ele é corpo e espírito. Ou então ele é corpo e alma. E ele fundamenta isso dentro da tradição analítica, filosofia da mente. Então, como o filósofo ele sempre vai ter um certo preconceito pelo que parece pouco forte do nível da argumentação, é interessante observar que muitos daqueles grandes escritos mais antigos eles podem ser inseridos dentro de uma linguagem mais rígida.
Alvin Plantinga, ele não fala do Espírito Santo? Ele não fala que o Espírito Santo, ele convence o homem que foi corrompido pelo pecado? Isso é uma coisa muito antiga. É a Bíblia, é o livro do século I, muito antes de João da Cruz. E o filósofo analítico, quando ele vê isso em Plantinga, ele não acha isso ruim. Ele não acha que é irracional essa linguagem. Porque Plantinga está colocando isso numa linguagem moderna, acadêmica, para a universidade. Então, João da Cruz, ele não é um. Ele vai criticar. Ele critica duramente pessoas que têm o tempo todo visão, revelação. Não, ele acredita o seguinte: nós podemos ser facilmente enganados. Buscando conhecer o que é Deus, fora do que ele é por si mesmo. Qualquer coisa que não seja Deus não faz sentido para o místico, mesmo que tenha a ver com Deus, mas não é o próprio Deus. Então o pensamento de João da Cruz é muito sério, muito relevante para hoje, para a filosofia analítica. Muito relevante para ser ignorado. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Algo bastante uma afirmação bastante radical, que pode parecer muito pretensiosa na era da pós-modernidade, que é uma era de ceticismo sutil dentro da teologia, dentro da igreja. Para você ser um intelectual cristão, você precisa ser um pouco cético. Senão parece que você não vai ser muito respeitado. Ou então você pode fazer oração, orar, mas separar o que é espiritual do que é racional. Não pode ter algo abrangente. Abrangente, eu prefiro evitar o termo integral, o termo holístico, porque isso já vai para o outro lado. O lado que não é a minha proposta aqui, transcendentalista. O termo que eu utilizo aqui é abrangente. Qual que é essa proposta radical? É que aquilo que pode parecer, ele é muito sutil, que passa quase despercebido. A maioria das pessoas que estudam João da Cruz não se dão conta disso. Que a união mística, ela pode ser real no mundo. É impossível que Deus exista? É impossível que Jesus tenha ressuscitado? É impossível que exista uma instigação interna do Espírito Santo? A ressurreição de Cristo é impossível? Nós somos igual Bultmann? Se tudo isso pode fazer sentido, então também faz sentido pensar que a união mística é algo que pode ocorrer no mundo real. João da Cruz não está propondo que a noite escura é um sofrimento gratuito, por si mesmo. Ele é uma purificação que tem um objetivo. A mística, o místico, João da Cruz afirma que a alma que é unida a Deus a alma que é unida a Deus, aquelas forças que se opõem à igreja temem aquela alma como o próprio Deus. Será que isso é pouco relevante para a igreja? Será que isso pode ser ignorado? É inteligente ignorar uma afirmação dessa?
Muitos passam pela noite escura dos sentidos, mas a noite escura do espírito, e depois o desposório espiritual, e depois o matrimônio espiritual, ele é para poucos. De acordo com o pensamento de João da Cruz. Mas aí você pode me afirmar, mas tem uma diferença, Anderson. A instigação interna do Espírito Santo, a qual propõe Plantinga, ela é bíblica. João da Cruz não está na Bíblia. Bom, Alvo e Plantinga também não está na Bíblia. Agostinho. A teologia não está na Bíblia. Muitos dizem que a teologia deve ser escrita a lápis. O cânon foi fechado em Apocalipse. Mas isso não tem um fundamento para acreditar que não existe mais relevância em nada que foi escrito depois que o cânon fechou. Nada mais tem relevância. Eu vou ver se encontro um exemplo interessante para demonstrar minha tese. Eu vou pensar um pouco. Eu pensei um pouco, pausei aqui a gravação, pensei um pouco, pensei por uns 3 minutos, eu vou dar 3 exemplos. Primeiro, a lista do cânon não aparece na Bíblia. O Antigo Testamento, ele foi... O cânon do Antigo Testamento ele foi estabelecido pelos judeus. A igreja, ela confirmou esse cânon. Os livros eram separados, não existia um livro único da Bíblia, inclusive no Novo Testamento. Os livros, quais são os livros que entraram para o cânon? Não tem uma lista dos apóstolos desses livros. Esses livros foram escolhidos pela própria igreja. Por exemplo, o livro de Apocalipse, por muito tempo, foi considerado não canônico. Depois a igreja, em unanimidade, em comunidade espiritual, confirmou o livro de Apocalipse. O cânon foi confirmado. Um segundo exemplo, a palavra Trindade não aparece na Bíblia. A Trindade ela é entendida na Bíblia se você for coerente com todas as passagens que ela possui, mas não existe a palavra Trindade na Bíblia e não existe o credo de Atanásio na Bíblia, que é um dos documentos mais relevantes de toda a igreja. Nenhum documento explica a Trindade de uma maneira tão elegante do ponto de vista formal e originário do que o credo de Atanásio. Ele não está na Bíblia. Se ele tivesse na Bíblia de uma maneira tão fundamentada como já está em Atanásio, naqueles pelos quais que se inspiraram em Atanásio, Ário e o arianismo teriam tido muito mais dificuldades com seus argumentos. A Trindade é inquestionável do ponto de vista da ortodoxia. Mas ela é fundamentada de forma forte, filosoficamente, no credo de Atanásio. Um terceiro exemplo. As 95 teses de Martinho Lutero não estão na Bíblia. Eu sou protestante. Todos os protestantes normalmente acreditam nas teses de Lutero. Embora eu sou um protestante que tenho críticas a Lutero.
Lutero, ele tem algumas proposições humanistas, ele está naquele movimento de mudança de cultura, ele participa disso, mas não vou aprofundar isso nesse momento. Não é o momento para isso. O ponto que eu admiro o protestantismo pela liberdade que ele concede. Você não precisa ter uma obediência absoluta a uma instituição. Mas a igreja, ela acontece antes. Antes de qualquer pretensão de ruptura histórica. A igreja, do ponto de vista da eternidade espiritual, ela é una. Nós vivemos na cultura cristã ocidental. Cultura cristã. Não existe três culturas. Existe uma cultura cristã protestante, uma cultura cristã católica e uma cultura oriental ortodoxa. O cristão ortodoxo que mora no Ocidente, ele faz parte da cultura ocidental, assim como o protestante e o católico. Todos eles acreditam na Trindade. Então o biblicionismo, ele tem esse problema. Mas eu não acredito em novas revelações. Mas não são novas revelações. Não é uma pretensão de acrescentar algo ao cânon. Quando Agostinho faz uma filosofia que é respeitada no protestantismo, e o Tomás de Aquino e os outros, eles não estão propondo algo para acrescentar ao cânon. Eles estão pensando. Então por que João da Cruz é diferente? Porque ele é mais místico? Então ele é mais perigoso? Bom, se é perigoso é porque não houve a leitura. Porque quem lê João da Cruz, é impossível ler João da Cruz e não se encantar e não se surpreender. Eu irei ler um trecho das canções 22 e 21 do Cântico Espiritual, o terceiro tratado importante, o Cântico Espiritual. Mas mais interessante ainda do que se fala muito dos poemas de João da Cruz, mas mais interessante são os tratados. É ali que ele fundamenta a mística profunda do ponto de vista filosófico e formal. O João da Cruz é mais formal do que Teresa de Ávila. A vós irei ler, a vós, aves ligeiras, leões, cervos e gamos salteadores, montes, vales, ribeiras, águas, ventos, ardores, e das noites os medos veladores. Pelas amenas liras e cantos de sereias vos conjuro, que cessem vossas iras, e não toqueis no muro, para a esposa dormir sono seguro. Esse é o trecho mais importante do Cântico Espiritual. E, na minha opinião, é o trecho mais importante de toda a obra de João da Cruz, inclusive do seu conceito mais famoso, que é a Noite Escura. Essa passagem do desposório espiritual, que já não é qualquer coisa, para o matrimônio espiritual. Depois de Orígenes, começa-se esse conceito de matrimônio, desposório espiritual, matrimônio espiritual, as três vias, a via purgativa, depois iluminativa, depois unitiva, união. Mas ainda não tinha o conceito de noite escura. Se nós entendermos que a união mística ela pode ser algo que ocorre no mundo, então ao pegarmos João da Cruz nós temos que entender o que ele está propondo. Ele não está propondo
uma teologia do sofrimento, uma teologia do ascetismo em que você não tem consolação nenhuma na vida espiritual. É muito o contrário disso. Se você ler a obra toda, você pode ler grandes escritores que vão escrever sobre espiritualidade, Brennan Manning, Philip Yancey, Anselm Grun, Henry Nouwen, mas é uma espiritualidade mais humanista, né? Não é algo tão radical e tão estrutural como João da Cruz está propondo. E se formos falar também do próprio catolicismo, a obra Perfeição de Cristo atribuída a Tomás de Kempis, mas provavelmente não foi Tomás de Kempis que escreveu, ela não tem a estatura de João da Cruz. Até mesmo Teresa de Lísio, que é uma gigante da espiritualidade, ela não é a doutora mística da igreja, por excelência. Porque João da Cruz, ele está para a espiritualidade, assim como Bach está para a música, ou como Tomás de Aquino está para a filosofia antiga e medieval. João da Cruz é o Tomás de Aquino da espiritualidade. João da Cruz é o Tomás de Aquino da mística, é o Johann Sebastian Bach da mística. É o Isaac Newton da interação profunda. Da experiência de oração, na qual tanto Teresa de Ávila vai insistir. Teresa de Ávila que é inexplicável do ponto de vista da espiritualidade. Castelos, castelo interior, castelo, moradas interior. As moradas do castelo interior. É uma obra monumental. Mas João da Cruz ainda é mais vasto. Se você ler um parágrafo de João da Cruz, você encontra tanta coisa. Se você ler uma página de João da Cruz, você encontra mais espiritualidade do que na maioria dos livros modernos de espiritualidade. E uma página. É tão denso que quem possui uma memória média vai precisar ler muitas vezes. Até mesmo quem tem uma memória fabulosa precisa estudar várias vezes. Como a gente faz na filosofia, né? A gente vai ler Kant, a gente vai ler os grandes, é árduo, difícil. Talvez o desejo de Deus seja que essa era conheça a união mística. Que não é a união com o todo. Não é a expansão da consciência. É a união pelo amor, não a união de substâncias. Desprezar a união mística seria um grande desperdício para a Igreja. Mas isso não ocorrerá, porque a espiritualidade mística de profundidade será conhecida no mundo.